Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na sua vida, na sua casa, nesse exato momento. Muito obrigado por me permitir mais uma noite entrar dentro do seu lar e assim compartilhar com você uma palavra do coração de Deus que traz vida e que traz esperança. Nós estamos em uma série de mensagens em cima da carta de Paulo aos Filipenses. Eu gostaria de continuar falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses e gostaria que você abrisse em Filipenses capítulo 4, versículo de número 10. Hoje eu quero falar sobre o segredo do contentamento. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 10. Nós vamos ler até o verso de número 13. Hoje eu quero falar sobre o segredo do contentamento. No meio dessa crise generalizada, no meio dessa pandemia, que já tem feito como vítima muitas pessoas, no meio de tanta desesperança, medo, preocupações, eu quero trazer uma palavra ao seu coração sobre o segredo do contentamento. Será que nós temos motivos para nos contentar em meio a tudo isso? Será que existem fatores que nos trazem essa alegria, esse contentamento? Vamos pensar hoje um pouco sobre isso. Então, acompanhe comigo Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Esse aqui é um dos versículos mais incríveis da Bíblia Sagrada. Eu queria que você redobrasse a sua atenção, prestasse detalhadamente a sua atenção em verso a verso, para você ver como Paulo é profundo e como esse versículo se aplica nos dias atuais. Olha o que o texto diz. Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Todas as coisas em Cristo Jesus me fortalecem. Algumas traduções está, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem possa surtir efeito no coração de todos aqueles que estão nos assistindo. Seja em São Paulo, seja no Brasil ou fora do Brasil, todos aqueles que estão ligados agora, eu profetizo que vão entender a palavra, eu profetizo que serão cheios do Espírito Santo, que sairão hoje dessa noite, completos pelo contentamento do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse versículo aqui é um dos versículos mais incríveis da Bíblia Sagrada. Paulo é muito profundo quando escreve, eu aprendi a estar contente com todas as coisas. Se nós fizermos uma retrospectiva, lá no início da criação, desde o jardim do Éden, se nós voltássemos lá no princípio e analisássemos um pouco sobre o que aconteceu no jardim do Éden, nós entenderíamos o porquê que o homem caiu. Desde o jardim do Éden, o ser humano vem vivendo um descontentamento com tudo aquilo que tem. Mesmo o Éden sendo um lugar de delícias, um lugar de comunhão com Deus, um lugar de relacionamento, mesmo o Éden sendo um lugar de provisão, de tranquilidade, cheio de rios, árvores, tudo que Adão precisava tinha no Éden. Mas mesmo o Éden tendo tudo que o homem precisava, ainda não era o suficiente
para contentar o coração de Adão e Eva. Você se lembra? Eva come do fruto, ambos são engodados pelo fruto da cobiça e são expulsos do jardim. Eles foram expulsos do lugar mais extraordinário da terra. Eles foram expulsos do lugar de delícias, porque o seu coração não estava contente com aquilo que eles tinham. Por que será que todo ser humano, ou a maioria deles, está completamente insatisfeito com aquilo que tem? De 0 a 10 você vai classificar. Qual é o seu grau de contentamento com a casa que você mora? Qual é o grau de contentamento com o carro que você anda? Com o salário que você ganha? Com a empresa onde você trabalha? De 0 a 10, qual é o grau de contentamento com a família que você tem? Com os relacionamentos que você construiu? Com os amigos que você tem? A maioria de nós, se fôssemos analisar de 0 a 10, estaríamos completamente insatisfeitos com aquilo que temos. Por que será? Por que será que habita tanta insatisfação em nosso coração? Por que será que habita tanta ganância em nosso coração? E eu te respondo. Porque na maioria das vezes o nosso relacionamento com o mundo, ele é a partir das propostas de mercado. Assistimos às televisões, entramos nas redes sociais, lemos a revista, o jornal, os noticiários, trafegamos pelas marginais, pelas rodovias, e os outdoors dizem em alto e bom som, infiltrando em nosso coração e em nossos ouvidos, eles propagam uma mensagem subliminar por cada propaganda que nós assistimos na televisão. Você sabe o que essa propaganda diz a nós? Você é incompleto. As propagandas que o mundo faz com que nós venhamos a consumir, é em todo o tempo dizendo a mim e a você, você é incompleto, você é incompleto, ainda falta alguma coisa para você, ainda falta algo para te fazer feliz. A mídia vive nos discipulando em todo o tempo, 24 horas por dia, que nós somos incompletos. E aí vai gerando uma cultura de descontentamento. Ninguém contente com nada, ninguém feliz com nada, todo mundo insatisfeito, na verdade uma insatisfação crônica, e sem perceber, a insatisfação vai entrando em nosso coração, vai entrando em nossa vida e vai nos deixando descontente. Por isso é muito difícil viver contente em uma geração que nos puxa para o descontentamento todo dia. Eu quero que você preste muita atenção aqui. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se no mundo material nós somos discipulados pela televisão, pela mídia, a estarmos descontentes, no mundo espiritual, na maioria das vezes, é a mesma coisa. Preste atenção, a maioria das igrejas ensinam as pessoas a se relacionarem com Deus por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele é. Erroneamente, o discipulado da teologia da prosperidade, quando ela não é ensinada em suas virtudes, ela leva o ser humano a uma cobiça cronificada. As pessoas, ou muitas delas, foram ensinadas durante toda a vida a só pedirem algo para Deus, buscarem algo de Deus, olharam Deus como alguém que pode realizar milagres, curas, maravilhas, e se esqueceram de olhar para Deus em suas nuances. Logo, quando uma ovelha só é ensinada a arrancar de Deus algo, ela é imatura. Sendo imatura, ela se torna consecutivamente gananciosa. E aí você vê uma geração de pessoas que dizem confiar em Deus, que dizem acreditar em Deus, que dizem amar a Deus, e que simplesmente uma pandemia como essa fez milhões de pessoas questionarem a soberania de Deus. Existem evangélicos que estão escondidos debaixo da cama com medo da pandemia. Eu não estou dizendo que você deve ser imprudente, você deve se cuidar, você deve se guardar, você deve se isolar, mas você nunca pode duvidar dos cuidados e da soberania de Deus.
Deus é quem cuida de nós. Deus é quem sempre vai trazer algo para a gente. E aí, num momento como esse, a gente vê muita gente se escondendo, muita gente com medo, e outros que se tornaram só mendigos, só pedem, só tentam arrancar a Deus algo da mão de Deus. Gente que se tornou mendigos. Você se lembra da parábola ou da história dos 10 leprosos? 10 leprosos clamaram a Jesus, os 10 foram curados, só um voltou para agradecer. 10 curados, 10 leprosos, só um voltou para agradecer. 9 descontentes, receberam uma cura, mas o mundo era muito melhor para eles. Um só ficou contente, um só voltou para agradecer, um só deu glórias a Deus. E o texto diz que Jesus, além de dar a cura para ele, deu a salvação para ele. Porque muito mais importante do que você arrancar alguma coisa de Deus, é Ele te dar a salvação. A salvação é mais importante. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Se nós estivermos salvos, nós estamos tranquilos, porque Ele faz promessa de vida após a morte. Temos que descansar em Deus, temos que estar contentes em Deus. As igrejas estão cheias, hoje está vazia, mas literalmente estão cheias de pessoas determinando para Deus o que Deus deve fazer. E ai se Deus não fizer o que o Diego quer. Ai se Deus não fizer o que eu determinei. Você tem filhos? Ou já teve algum de 5, 6 anos? Leve ele ao supermercado. Se ele não for um filho educado, tudo que ele vê na prateleira ele vai querer. E se você não der, ele vai se lançar ao chão chorando, chamando a atenção, como um filho mimado. Às vezes, nós nos comportamos assim também, como filhos mimados. Se Deus não me der o que eu quero, eu saio da igreja. Um bom motivo agora para você que está distante. Se Deus não operar a cura, eu não sirvo mais a Ele. Se Deus não me der um trabalho após isso, eu não sirvo mais a Ele. Se Deus não fizer isso, eu não quero. Se meu pai não me entregar aquilo, eu não quero. Porque a gente só se aproxima de Deus pelo aquilo que Deus dá. Paulo está dizendo, eu aprendi a caminhar com Deus pelo que Ele é. Por isso, estou contente. Eu estou contente diante de todas as coisas. Difícil palavra, difícil de entender essa palavra. Numa geração descontente. Precisamos urgentemente entender e aprender o segredo do contentamento. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 5, ele vai escrever o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz, nunca o deixarei, nem o abandonarei. O escritor aos Hebreus, uns dizem que é Paulo, outros dizem que foi um tratado escrito, mas o escritor aqui ele é profundo. Ele está dizendo o seguinte: fique livre do dinheiro, abram mão dessa ganância de buscar o que é terreno. Se alegre com o que vocês têm. Contente-se com o que vocês têm. Tomou café da manhã hoje? Ah, você fez o jejum? Benção. Almoçou? Almocei. Tomou café da tarde? Tomei. Tem uma cama para dormir? Tenho. Tem um teto para descansar? Tenho. Contente-se com isso. Teus filhos têm saúde? Tua esposa tem saúde? Você tem saúde? Se contente com isso. E amanhã? O amanhã só pertence a Deus. Como eu vou fazer com o meu trabalho? Amanhã só pertence a Deus. Se Deus veste os lírios do campo, se Deus dá o alimento ao passarinho que voa toda manhã, Ele também vai dar o sustento a você. Ele pede aqui para a gente se contentar com o que temos. Só que a gente só coloca os olhos no que falta. E se esquecemos de agradecer o que temos. Eu quero convidar você a colocar os seus olhos naquilo que você já tem. Agradeça a Deus por aquilo que você já tem. Esse tem sido a minha oração toda manhã.
Deus, obrigado porque tem uma família. Obrigado porque tem um lugar para descansar. Obrigado porque ainda tem pão sobre a minha mesa. Obrigado porque tem uma cama para eu descansar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o que falta? Isso só pertence a Deus. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida. Deus está no controle da sua vida. Ou você entregou a sua vida completamente a Deus, ou não entregou. Jesus vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Mateus 6:19, ele diz: não acumuleis tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam e minam, mas acumulai tesouros no reino do céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não destrói, onde a ferrugem não consome. Jesus aqui está lançando uma cultura contra o materialismo. Ele está dizendo o seguinte: vamos construir no céu, vamos armazenar no céu. Ele está dizendo o seguinte: vamos contrapor essa cultura do materialismo e vamos nos contentar com o que já temos. Isso não quer dizer que você não possa buscar o melhor. Você deve buscar o melhor. Mas se contente com o que você já tem. Se você não busca o melhor, você tem que entender algo aqui. O texto não diz para você ser preguiçoso, sonolento, inativo, acomodado. O texto não está dizendo para você cruzar o braço e esperar as coisas caírem do céu. Ele está dizendo que nós devemos nos contentar com aquilo que já temos. Então se contente. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira riqueza, é aquilo que Deus nos deu espiritualmente. Agora vamos pensar juntos aqui comigo. Paulo lutou contra a cultura do descontentamento. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 11. Não digo isto como por necessidade. Lembra que ele recebeu uma oferta da igreja de Filipos? Lembra? Epafrodito foi levar essa oferta. A igreja de Filipos, uma igreja generosa. Enquanto o seu pastor estava preso, eles oravam. Enquanto o seu pastor estava preso, eles intercediam. Enquanto o seu pastor estava preso, eles levantavam as mãos e davam graças. Enquanto o seu pastor estava preso, eles se reuniram e levaram uma oferta missionária para Paulo. Sustento missionário para Paulo. Mas ele está dizendo, não que eu tinha necessidade disso. Eu louvo a Deus porque vocês mandaram um recurso. Mas ele vai dizer, se vocês tivessem mandado o recurso, ou não tivessem mandado o recurso, aí ele vai dizer o seguinte: eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Eu aprendi a me contentar com aquilo que eu já tenho. Aí eu fiz uma exegese aqui do versículo 11. Paulo diz, eu aprendi. Quem o ensinou? Porque na maioria das vezes o que a gente aprende porque alguém nos ensina. E o Espírito Santo ministrou meu coração. Que quem ensinou Paulo a estar contente foi o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, eu aprendi a estar contente, porque o Espírito Santo que habita em mim, fez uma obra de portas fechadas dentro do meu coração. Ele construiu na minha personalidade. Ele construiu naquilo que sou, em detrimento ao que eu tenho. É como se o Espírito Santo, dentro do coração de Paulo, começasse a fazer uma obra de contentamento, aonde os fatores externos não abalariam os fatores internos. E o que o Espírito Santo ensinou a Paulo para ele viver contente? Que Deus era o necessário. Aonde está escrito isso na Bíblia? João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então quem ensina o cristão a se contentar é o Espírito. Logo,
Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, Ele habita em nosso coração, Ele habita no nosso ser. É Ele quem vai nos ensinar a construir uma vida de contentamento, uma vida de gratidão, uma vida de felicidade com aquilo que eu já possuo. E o texto diz que além dele nos ensinar todas as coisas, Jesus diz: eu deixo a paz com vocês, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do céu. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem, nem tenham medo. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar, através de um trabalho interior, a nos contentar com aquilo que já temos. E além do mais, ele vai trazer paz. Paz em meio ao caos, paz em meio à guerra, paz em meio à tormenta, paz em meio à tribulação, paz em meio ao naufrágio. Ele vai trazer paz, que é o antídoto para eliminar o medo. Lembra que eu preguei na última mensagem? Deus concede uma paz absurdamente segura, que protege mente e coração. Paulo diz: eu aprendi. Quem foi seu professor? O Espírito Santo. E esse professor ensinou o quê? A estar contente. A estar contente com o quê? Com muito e pouco. Esse professor ensinou o quê? A se alegrar tendo fartura e escassez. Opa, peraí. Se o mesmo professor de Paulo é o mesmo professor que habita em nós, como é que tem milhares de pessoas que se dizem cristãs e estão descontentes? O professor só ensina o aluno que presta atenção. O professor só ensina o aluno que abre os seus ouvidos. Não dá para ensinar o aluno quando o aluno está distraído. Essa quarentena, meu irmão, não é umas férias que Deus permitiu você viver. Essa quarentena é para você aprender alguma coisa. Com o mundo, com Cristo, com os seus filhos, com a sua casa. Se nós estivermos desatentos, o Espírito Santo que habita em nós não vai nos discipular a estarmos contentes. Agora, sabe o que é lindo? É que o Espírito Santo fez uma obra de portas fechadas. Ele acalmou o coração de Paulo. Ele tranquilizou o coração de Paulo. De uma forma doce e suave, ele abraçou o coração de Paulo e espalhou livremente a vontade de Deus. Quando Paulo entende isso, ele diz assim: igreja, eu aprendi a estar contente. Quem te ensinou? O Espírito Santo. Contente em que situação? Em todas as situações. Então ele aprende o quê? Que Deus, toda vez que vai nos ensinar alguma coisa, Ele nos ensina de uma forma pedagógica. Toda vez que Deus vai nos ensinar alguma coisa, Ele vai nos ensinar de uma forma pedagógica. Você não vai ficar contente do dia para a noite. Você não aprende o segredo do contentamento de um domingo a outro domingo, de uma conferência a outra conferência. Você vai aprender o segredo do contentamento com o tempo, com o espaço de tempo que você dá a Ele trabalhar no seu coração. Você vai aprender a se contentar, sabe aonde? No meio de lutas, adversidades, aflições, provações, tentações, fome, nudez. A pedagogia que Deus usa para nos ensinar a estarmos contentes é momentos como esse. Bendito seja Deus que permitiu essa quarentena para sondar o coração dos seus filhos. Bendito seja Deus que permitiu esse tempo de isolamento social para saber o que habita dentro do nosso coração. Será que o Espírito Santo está tendo liberdade para nos ensinar o segredo do contentamento? Ou você está do outro lado da sua casa, só murmurando, questionando a Deus, apedrejando o governador, o presidente, o prefeito, seja lá quem for, irmão? Em tudo, em todas as coisas, dai graças. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou a sua vida é um altar, ou é um monte de lixo. Ou você confia, ou você não confia.
Outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Se Deus sustentou 100 profetas em uma caverna com pão e água, se Deus sustentou Elias no ribeiro de Querite, se Deus sustentou Paulo nas suas cadeias, perseguições e tribulações, se Deus sustentou Jesus 40 dias em jejum no deserto, será que Ele abandonaria o seu povo agora? Acorde, irmão, preste atenção, confia em Deus de todo o seu coração. Deus vai te ensinar, vai me ensinar o segredo do contentamento em dias difíceis. Você está passando por dias difíceis? Está ouvindo as marteladas do Espírito Santo do seu coração? Está te ensinando a ser contente. Pastor, é porque eu estou desempregado, você não sabe o que está acontecendo aqui em casa. Contente-se. Talvez enquanto você estava trabalhando lá, você só murmurava que o trabalho não era bom, que o salário não era bom, que ninguém era bom. Agora chegou o desemprego. Talvez você vai aprender a dar valor em coisas que você não dava antes. Todo aprendizado que eu tive na minha vida, por exemplo, veio de forma pedagógica. Já foi criança? Todo pai que ensinou uma criança a andar de bicicleta, a criança caiu várias vezes. Tirou a rodinha da direita, a rodinha da esquerda, o papai empurrava, tombo. Empurrar mais uma vez, tombo. Até um dia que a criança pedalou e aprendeu a andar sem rodinhas. Deus nos ensina através dos tombos da vida. Ele tirou a rodinha da sua vida e te empurrou, para que você aprenda a andar contente. O desemprego tem algo a nos dizer. Essa crise tem algo a nos ensinar. E no meio de tudo isso, é o convite de Deus para a nossa vida. Deixa eu trabalhar no seu coração e te ensinar a estar contente no meio de tudo isso. Então um cristão que nasce de novo, ele vai aprender com Deus o que é o segredo do contentamento. Agora, olha que coisa incrível. O segredo do contentamento não está na adição, mas na subtração. Você que é bom de matemática, você sabe. Adição, mais. Subtração, menos. O segredo de aprender a estar contente não é na adição, é na subtração. Porque um cristão carnal não conhece outra maneira de estar contente, a não ser pelo que ele tem. Ah, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho tudo. Aí é fácil estar dando glória a Deus. Um cristão carnal, ele só conhece o que é contentamento pelas coisas que ele possui, pelas coisas que ele comprou, pelas coisas que ele adquiriu. Mas quando perde, se descontenta. O segredo do contentamento não está na adição. Tenho 2 casas, tenho 2 carros, tenho dinheiro guardado, tenho prosperidade, tenho isso, tenho aquilo. Isso é fácil. O segredo do contentamento é na subtração. Perdi coisas, glória a Deus. Perdi recursos, glória a Deus. Perdi amigos, glória a Deus. Perdi trabalho, glória a Deus. Meu nome comprometeu-se, glória a Deus. Eu vou sendo subtraído, vou glorificando a Deus. Eu vou perdendo, glorificando a Deus. Eu vou perdendo situações que eu demorei anos para construir, glorificando a Deus. Esse é o segredo do contentamento. O contentamento vem na subtração. Ele subtrai meus desejos, ele subtrai o meu ego, ele subtrai as minhas ganâncias, ele subtrai aquilo que eu construí uma vida inteira para adquirir, para me ensinar, para ensinar o meu coração ao quê? A estar voltado para Jesus. Então a forma de nós nos enriquecermos não é aumentando riqueza, é diminuindo os nossos desejos. Isso é muito forte. Escreva aí no pé da sua Bíblia. A única forma de enriquecermos não é aumentando riqueza, é subtraindo desejos. Perdeu o anel? Ficou a mão. Vão-se os anéis e ficam os dedos, diz a lenda. Então, por que eu tenho que me contentar se eu vou perder? Porque quando você aprende a se contentar, você passa pelos problemas diferentes do que você passava antes.
Para você, problema não é mais problema. Quando você é contente, problema é uma oportunidade de crescimento. No meio desse caos, dessa pandemia, desse desmoronamento financeiro, dessa possível terceira guerra mundial, Deus, no meio de tudo isso, está nos ensinando a confiarmos em Deus, a sepultarmos a nossa soberba, a dependermos de Deus. Ele está gritando lá do céu, dizendo: vocês não sabem conduzir a vida de vocês sozinhos. Basta um vírus para deixar vocês amedrontados. Basta um vírus para descabelar vocês. Basta um vírus que vai mexer no seu orçamento financeiro no final do mês para desestabilizar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou ensinar o meu povo a crescer na subtração. Perder a ganhar. Perdemos agora, ganharemos amanhã. A vida não é só uma sucessiva de ganhos. A vida é uma sucessiva de subtrações. Você perde amigos para ganhar novos amigos. Você perde um emprego aqui para ganhar um melhor amanhã. Você perde recursos hoje para ganhar recursos novos amanhã. E tem outra: tudo que não foi Deus que te deu, você vai perder. Agora, tudo que Deus te deu e você devolveu para as mãos dele, você não vai perder. Tudo que eu construí com as minhas mãos, eu já perdi. Mas tudo que eu confiei nas mãos do meu Pai, Ele segurou e disse: eu vou te entregar com bênçãos recalcadas, sem medida e transbordante. Não há nada que você entregue a Deus, que Deus não entregue a você, em uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus está abalando a soberba dos avarentos. Deus está abalando a soberba dos outroras inabaláveis. Deus está abrindo nosso coração, tirando a jactância, a soberba, o orgulho, e dizendo: vocês dependem de mim. Um homem contente, ele não vê problema como problema, ele vê problema como oportunidade de crescimento. A igreja está fechada, cadeiras vazias, são centenas aqui na minha frente. Estamos construindo, graças a Deus, graças aos pastores que estão ajudando, graças a você que está ofertando, orando, dizimando, orando. Por quê? Porque eu sei que logo mais isso vai passar. Então esse problema é para você aprender alguma coisa. Agora, como você tem reagido aos problemas da vida? Às vezes eu ligo para alguém e eu vejo do outro lado a voz atemorizada. Oi, bispo, tudo bem? Eu até brinquei na live de sexta. Homens, saiam debaixo das camas. É tempo de você se posicionar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. É tempo de você ajudar a sua igreja, é tempo de você ajudar a sua esposa, seu marido, seu filho. É tempo de você colocar a sua torre de vigia em sentinela e dizer: passaremos por essa. Ei, que nem Josué e Caleb disse: tem gigante, tem problema, tem crise, tem escassez, recessão salarial, isolamento social, mas Deus disse que a terra é nossa, a terra será nossa. Aonde estão os homens que têm um espírito diferenciado? Meu irmão, se você é minha ovelha, se você é homem desse ministério, saia debaixo da cama e cuide da sua família. Se você congrega aqui, o espírito que habita nesse altar não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia, é um espírito de destemimento, é um espírito de força, de garra, é o espírito de Jesus. Deus ministrou meu coração que tem homens escondidos debaixo do sofá da casa, com medo de tudo. Paulo passou por situações difíceis, e ele diz assim: ô Silas, está dando uma vontade de eu cantar aqui? Daniel passou por uma situação difícil. Sabe o que ele fez? Foi para a cova. E aí? Foi orar. O que Deus fez? Mandou um anjo. No outro dia o rei foi lá: e aí, Daniel? Aí ele dizia: não se turbe aí, rei, Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. José então, José foi vendido pelos irmãos, jogado em uma cova, acusado de assédio sexual,
preso em um calabouço, e em todo o tempo a Bíblia diz, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. Você não foi jogado em cova de leões? Você não foi preso numa prisão marmetina e tomou uma quarentena de açoites? Suas costas não estão sangrando? Você não foi vendido pelos irmãos, jogado em uma cisterna, acusado de assédio sexual e muito menos preso em um calabouço, e já quer morrer? Qual é o segredo do contentamento então? É viver acima das circunstâncias. Qual que é a sua realidade hoje? Vai ter que viver acima dela. Qual que é a sua realidade? Desemprego? Vai ter que viver acima do desemprego. É enfermidade? Viva acima da enfermidade. É falência? Acima da falência. Humilhação? Acima da humilhação. Escassez? Acima da escassez. Falta de oportunidade? Tem que viver acima. Traição? Abandono? Nós precisamos aprender a viver acima das circunstâncias. Se vivemos na média das circunstâncias, seremos abalados por ela. A Bíblia diz, se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, pequena será a tua força. O que Salomão está dizendo? Não pode mostrar pouca força no dia da angústia. No dia da angústia você tem que tirar força da fraqueza. No dia da angústia você vai acordar meio mal-humorado, meio desanimado. Você vai acordar, vou acordar porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Eu estou murmurando aqui em casa, escondi debaixo da cama. Tem mães, a gente não tenta acabar com a nossa vida quando algo dá errado. Porque você aprende a viver além das circunstâncias. Você aprende a ver Deus trabalhando nos bastidores da vida. Você aprende a ver detalhes. Paulo preso, ele conseguia enxergar além das grades, porque ele sabia o que estava fazendo. Paulo preso, ele prega para o soldado romano, pregando em todo o tempo. O cara preso pregando Jesus. Preso, ganhou a guarda pretoriana inteira. Nós não estamos presos ainda. Estamos confinados por um período de tempo. Mas podemos declarar vida. Então nós precisamos aprender a viver além das circunstâncias. Porque todo dia a gente vai ter uma circunstância difícil para viver. Amém, amados? Então Paulo está dizendo, eu aprendi a estar contente, doente, com fome, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com emprego, com desemprego, cheio de amigos, com igreja lotada, com igreja vazia. Eu aprendi a ser abraçado e a ser apunhalado pelas costas. Eu aprendi o valor das coisas em detrimento ao preço delas. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu aprendi a contentar-me porque dei liberdade ao Espírito Santo trabalhar no meu coração. Eu louvo a Deus por isso, porque fatores externos não abalavam o homem interior de Paulo. Ele diz, olha, o bem que quero fazer, não consigo. O mal que não quero, faço. Mas em todo tempo, o homem exterior está abalado. Mas o homem exterior, o interior está firme, forte, inegociável. A nossa carne pode ser fraca, mas o nosso espírito, o espírito que habita em nós, o espírito que levantou Jesus dentre os mortos, está em nosso coração. Então resplandece, resplandece tu que dormes, acorde tu que dormes, porque a luz de Cristo vai brilhar em breve pelo Brasil, vai brilhar no mundo, irmãos. Depois de que tudo isso passar, vai chegar de fato o verdadeiro avivamento, um avivamento verdadeiro, onde as pessoas virão para Jesus, igual manadas vão. Eu aprendi a estar contente. Aí Paulo vai dizer o seguinte: eu aprendi a estar contente. Sei o que é passar necessidade. Ele está dizendo, eu sei o que é depender dos outros. Eu sei o que é querer uma coisa e não ter condições de comprá-la. Já passou assim em um lugar e disse, poxa, tudo que eu queria era comprar aquilo, você não tem condições? Você já dependeu de alguém para comer? Para dormir? Ele está dizendo, eu sei o que é isso. Ele disse, eu sei passar necessidade, eu sei o que é fartura. Sabe aquele dia que a despensa está cheia? Que tem dinheiro sobrando no banco? Que o tanque do combustível está cheio? Que teus filhos estão felizes? Que tudo dá certo? Ele está dizendo, eu sei também. Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar fartura. Aprendi com quem? Com o professor. Que professor? Espírito Santo.
o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja comendo na churrascaria, comendo no Outback, tendo pizza para comer no final de semana, e também sei o que é passar fome. Tendo muito e tendo necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe aonde Deus matriculou Paulo para ele aprender a estar contente? Na escola do deserto. Ô Paulo, o que você passou para aprender a estar contente? Vou ler para você aqui. 2 Coríntios 11, 24. Olha o currículo de Paulo. Currículo do contentamento dele. Olha o que ele diz. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. Menos 1. 40 chibatadas. O carrasco mais forte. Usava o flagellum, que era aquele chicote. Na beira do chicote havia uma bolinha de chumbo e ossos cravejados. Cada açoite arrancava peles e nervos do corpo. 40 chibatadas fazia com que o homem vitimizado desmaiasse, sofresse colapsos nervosos. Dava hemorragia no pulmão, hemorragia no fígado. Às vezes a pessoa desmaiava na metade da quarentena. Paulo disse o seguinte: eu tomei 5 vezes 40 açoites, menos 1. 3 vezes eu fui fustigado com vara. 1 vez eu fui apedrejado. Sabe o que é apedrejado, irmão? Tijolo. Bum. 3 vezes sofri naufrágio. Imagina você estar navegando para um lugar e o navio quebrar e você ter que ficar ali boiando. 1 noite eu passei no abismo. Em viagem muitas vezes passei perigo nos rios, porque ele viajava de rios. Passou perigo por salteadores. Lembra lá os salteadores que bateram no samaritano? Salteadores eram ladrões que, além de roubar, agrediam com pauladas, com pedradas, e matava o transeunte que caminhava nos vilarejos. Passei perigo em cidade, em desertos, perigo no mar. Isso aqui eu não sei se eu vou falar não, aqui não dá para você falar na sua casa, fala, bispo. Olha o que ele está dizendo: passei perigo entre falsos irmãos. O cara tomou uma cartinha de açoite, navio quebra, pedrada, chicotada, ainda diz aqui, ele quis relatar, e ainda tinha falso irmão ainda. Fiquei acordado muitas vezes, senti fome, senti sede, em jejum muitas vezes. Não era só jejum no Pacto Nacional não, meu filho, era jejum sempre, frio, nudez, além das coisas externas. Aí ele diz: me oprime cada dia o cuidado de cuidar das igrejas, porque ele tinha algumas igrejas que ele havia aberto. Então ele apanhou, sofreu pedrada, naufrágio, perseguição, falsos irmãos, e ainda diz: tinha muitas igrejas para eu cuidar, me tinha essa preocupação ainda. Deus ensinou Paulo a se contentar ainda, no meio disso aqui, ó. Aí Paulo falou: Deus, que isso aí? Perseguição, luta, problema? Eu nunca li na Bíblia Paulo questionando isso. A única coisa que Paulo questionou foi quando ele foi orar a Deus, dizendo: Deus, tira de mim esse espinho. Deus falou: minha graça te basta. Ô Deus, mas está doendo. Eu sei, Paulo, está doendo, mas minha graça te basta. Ô Deus, tira de mim esse espinho. Não tira o espinho, mas deixa a graça. Deus, remove de mim isso, eu não aguento mais sofrer com isso. Vai ter coisa que Deus não vai tirar da sua vida, mas vai deixar a graça. Para quê? Esse espinho será o sinalizador de Deus na sua vida. Você depende dele, precisa dele, só anda com ele. Só será fortalecido se ele fortalecer, só andará se ele te levará. Existem espinhos na nossa vida, que se Deus tirar, nem na internet você estaria assistindo esse culto. Existem espinhos que Deus permite, sabe para quê?
para nos mostrar a graça. Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz: já que o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Já que você não vai tirar o espinho, não vai tirar não, vai deixar a graça, então agora eu vou ter prazer nas minhas fraquezas. Eita, Paulo era terrível, irmão. Já que Deus não vai tirar o espinho, já que Ele não vai arrancar a dor, eu vou ter prazer na dor que estou sentindo. Eu vou ter prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aí ele diz: porque quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Eita, homem contente. Estou perseguido, glória a Deus. Luta, glória a Deus. Por isso que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus em Cristo Jesus. Paulo não murmurou, Deus disse não, ele entendeu que era não, então ele começou a agradecer a Deus, porque havia uma obra de contentamento no seu coração. Eu termino aqui. Sabe o que ele diz? Aprendi a passar fome e a ter muito. Aprendi a ter abundância e escassez. Aprendi o segredo do contentamento. Aí o versículo 13, que todo mundo conhece: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Um homem contente, tudo posso, tudo pode naquele que lhe fortalece. Uma mulher contente, tudo pode naquele que lhe fortalece. Paulo está dizendo: eu não sou forte, eu sou fortalecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está sentado aí nesse sofá, assistindo essa mensagem em algum lugar do Brasil, no mundo. Deus vai fortalecer você nesse momento de adversidade. Você tudo pode naquele que lhe fortalece. O fraco Ele fortalece, o cansado Ele fortalece, o abatido Ele fortalece, o angustiado Ele fortalece, o desempregado Ele manda força. Ele vai te fortalecer nesse momento de angústia. Não temas, ó bichinho de Israel, Deus irá te fortalecer nesse momento de angústia. O nosso dever no meio de tudo isso é nos contentar. Eu tudo posso. Eu posso passar por luta, por provação, por adversidade, mas Ele me fortalece. A força de Deus é o nosso segredo. Queria que você agradecesse a Deus pelo que você está passando agora. Deus, obrigado. Eu descobri o segredo do contentamento. Qual é? É aprender pedagogicamente em situações boas e ruins. Há 3 meses atrás as pessoas estavam viajando, passeando, shoppings lotados, ruas lotadas, clubes lotados, aeroportos lotados, todo mundo curtindo a vida. Chegou o tempo de escassez, o tempo de portas fechadas. A gente tem que aprender alguma coisa com isso. Amém, meus irmãos? Quero que você ponha a mão no seu coração. Você precisa encontrar contentamento na família que você tem. O mundo te ensina que você tem que ter um iPhone novo, um carro novo, uma casa nova, uma esposa nova, um marido novo, filhos. Não. Se contente com o que você já tem. Você não vai ser feliz trocando de esposa. Você não vai ser feliz com um telefone novo na mão. Você não vai ser feliz com um carro novo na sua garagem. Você não vai ser feliz adquirindo coisas. Você vai ser feliz quando você permitir o Espírito Santo entrar no seu coração e construir algo de portas fechadas em você. Aí alguém vai te ver, você passando por uma grande luta, você feliz, contente, se alegrando. E alguém vai perguntar: cara, por que você está assim tão feliz no meio de tudo isso? Aí você vai dizer: porque o Espírito Santo trabalhou no meu coração, de portas fechadas.
Ele trabalhou no que eu sou, em detrimento ao que eu tenho. Não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Aos homens que estão me ouvindo agora, saia debaixo da cama, assuma a rédea da sua casa. Dias melhores virão. As mulheres virtuosas que estão me ouvindo, que no meio dessa pandemia se reinventaram, que no meio dessa pandemia juntaram os filhos, foram verdadeiras colunas de sustentação da sua casa. Deus derrame sobre você medidas e bênçãos maiores. Aos homens que estão como sentinela nessa nação, orando e intercedendo, que Deus abençoe vocês poderosamente. Sairemos dessa muito mais forte, muito mais fortalecidos, porque estamos aqui agradecendo a Deus por esse tempo de isolamento. Estamos agradecendo a Deus por tudo, porque essa igreja esteve lotada. Já teve dias que não tinha cadeira para as pessoas sentarem. Hoje as cadeiras estão vazias, mas vocês estão cheios. Um pastor me mandou uma mensagem, perguntou assim para mim: bispo, o que você tem aprendido nessa quarentena? Você está preocupado? Eu disse: por que estaria? Se gastei todos os anos desse ministério construindo uma casa na rocha. Ele perguntou: você não tem medo dos membros ir embora? Eu disse: nunca tive. A porta sempre esteve aberta. Você não tem medo de não conseguir pagar o aluguel? Eu disse: não, Deus sempre fez o que Ele tinha que fazer. E eu disse para ele: eu ensinei a minha membresia a andar sem muleta, a cortar o cordão umbilical e a codependência do pastor. Elas estão bem alimentadas, como os ursos se alimentam para ficar 6 meses a 1 ano dormindo. Quando você voltar, você vai voltar muito mais forte, muito mais fortalecido, muito mais encorajado, muito mais determinado, muito mais voluntário, muito mais proativo, muito mais enriquecido, muito mais do que você é hoje. A minha função não é acordar Jesus enquanto Ele dorme no barco. A minha função é descansar. No meio da tempestade, Jesus descansou. O que você está fazendo acordado no meio da tempestade, meu filho? Puxar cabelo, desesperar, bater na esposa, virar a mesa, não vai adiantar nada. É descansar. Como é que eu descanso? Abre o coração, deixa o Espírito Santo trabalhar interiormente. Ele vai te ensinar o segredo do contentamento.